Olá, boa noite. O programa Primeiro Plano de hoje está começando. Vamos conferir tudo o que aconteceu nessa semana e que foi destaque aqui na TV das Bênçãos do Pai. Fique conosco, o Primeiro Plano está começando. No mês de outubro é celebrado o aniversário de promulgação da Constituição Brasileira de 1988, um momento marcante na história política e na economia do Brasil. A Tiara Castilho fez uma matéria especial sobre esse assunto. É o que vamos conferir agora. É que há 34 anos atrás, a nossa Constituição Federal foi promulgada. E é sobre isso que a gente conversa agora com o sociólogo Frederico Santana. Ele vai explicar para a gente tudo sobre a nossa Constituição. Frederico, seja muito bem-vindo à TV Pai Eterno. Eu já começo, então, querendo saber, te perguntando, para que você conte aí para a gente, de uma forma bem resumida, como surgiu a nossa Constituição. Olá! Olá, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. A nossa Constituição, como qualquer Constituição, ela é fruto daquele momento. Ela é uma fotografia do Brasil em 1988. Nós vimos de uma década de muita efervescência, a gente estava saindo de uma ditadura militar, que tinha iniciado em 64, e havia um desejo muito grande de participação. Então, a gente teve ali na Constituição o resultado justamente dessa participação, uma participação que vinha desde as bases, que vinha do Brasil inteiro e que buscou colocar no texto constitucional seus anseios, seus desejos, seus sonhos. Então, a Constituição brasileira é uma Constituição bastante avançada, bastante moderna, ela segue uma tradição que já vinha de uma Constituição recém-criada em outros estados, que garantia direitos individuais, direitos coletivos, direitos sociais, direitos econômicos e direitos políticos. Então, ela traz no seu arcabouço, é uma Constituição relativamente grande, que foi muito bem recebida, e que os constitucionalistas chamam ela, inclusive, de novo constitucionalismo, porque é uma Constituição que incorpora pluralidade, que incorpora diversidade, e nisso está tudo ali presente nesse texto de 88. Há 34 anos que ela existe, nós temos motivos para comemorar, ou, na sua opinião, aí precisa ainda muito ser feito? Ainda precisa, com certeza, muito ser feito, mas a Constituição é uma grande conquista do povo brasileiro, é uma grande conquista da nossa sociedade. Por quê? Para começo de conversa, foi a Constituição que nos garantiu liberdade. Liberdade de ir e de vir, liberdade de estar aqui conversando agora sem medo de, dependendo do que eu falar, eu ser preso porque desagradei autoridades, a liberdade de ler o que eu quiser ler, de publicar o que eu quiser publicar, só não permite liberdade de preconceito, de racismo, de ódio, isso não pode, porque isso você ultrapassa um limite constitucional, que é o limite justamente de respeitar a diversidade, o livre pensamento. E a Constituição trouxe também muitos ganhos sociais, né? Foi a partir da Constituição que a gente conseguiu universalizar o acesso à saúde, por exemplo. Foi a partir da Constituição que a gente expandiu e muito o acesso à educação. As universidades, 18 universidades federais vieram também a partir disso, né? Foi também a partir da Constituição que a gente conseguiu que o conjunto do povo brasileiro possa votar. Veja bem, até antes da Constituição, um conjunto enorme da população não podia votar, ou porque é analfabeto, ou, enfim, uma série de outras questões que as constituições anteriores não garantiam, né, o direito ao voto universal, né, o sufrágio universal. Então, são conquistas muito importantes. No entanto, a nossa Constituição, assim que ela é promulgada no dia 5 de outubro de 1988, né, por isso o aniversário essa semana, de 34 anos, ela começa a enfrentar um conjunto de dificuldades. Na sequência dela, é eleito um governo conservador, que é o governo do Fernando Collor, que já começa ali um conjunto de emendas. Então, desde a promulgação até os dias de hoje, ela já sofreu mais de 120 emendas, isso dá uma média quase de 4 emendas por ano, e todas essas emendas foram, de certa maneira, para pior, para retirada de direitos. Agora, vamos falar de educação?
Os níveis de aprendizagem caíram em português e matemática em todas as etapas avaliadas pelo INEP, apontam os resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica. É como se o país tivesse perdido os progressos nos resultados dos últimos 6 anos. O repórter Alex Rodrigues preparou uma reportagem especial sobre o assunto. Vamos conferir. Os dados divulgados pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, mostram que os números no país não foram bons em um contexto geral nos últimos anos. Os níveis de aprendizagem em português e matemática caíram em todas as etapas que foram avaliadas pelo INEP. O Brasil vinha em evolução desde 2015, mas os educadores apontam motivos específicos para a regressão da qualidade de ensino em algumas áreas. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o contexto que nós estamos. Nós viemos de uma pandemia. Esses estudantes ficaram 2 anos praticamente com atendimentos remotos, alguns com atendimento, outros pouco atendimento. E a gente sabe que, para fazer a diferença em termos de aprendizagem, é o professor presencialmente. Matemática, como professora de matemática, eu tenho que ressaltar o seguinte: existem conteúdos básicos necessários para que esse estudante, do ano em que ele foi avaliado, ele precisa agregar para ele chegar aí. A gente precisa sobressaltar que foi um período extremamente difícil e a gente precisa entender os danos que isso causa, né? Posteriormente, obviamente. Então, a gente precisa entender que o professor e os estudantes, além do déficit de aprendizagem, a gente tem um contexto social aí que favoreceu para que a gente tivesse muitos problemas com o emocional. Não é fácil, pós-pandemia, fazer um resgate desse momento que nós ficamos sem as aulas presenciais. Claro, a gente sai da nossa zona de conforto e a gente encara o movimento todo diferenciado. Estudantes que não tinham acesso, professores também, né, sem condições de acesso, então isso desfavoreceu demasiadamente o processo de aprendizagem desses estudantes. As instituições de ensino precisaram se readequar nos últimos anos e ainda vêm se reorganizando para atenderem os estudantes no mesmo padrão que outrora era elogiado. Alguns estados, como Goiás, apontaram dados na contramão dos demais, com números positivos. Enquanto a maioria regrediu em qualidade de acordo com a pesquisa, os goianos subiram algumas posições no ranking. Com esses dados apresentados pelo SAEB e as justificativas trazidas pelas professoras, é importante também saber dos alunos, o que foi mais complicado nesse período pandêmico em relação ao aprendizado de cada um. Que a professora não estava lá para ajudar a gente, porque quando aqui é mais melhor, por causa que no presencial ela corrige, ela ensina, ela responde nossas perguntas. A gente não tinha professora para ajudar a gente nas tarefas, às vezes a gente tinha dúvida e não tinha como, conversar com ela pessoalmente. Foi muito ruim porque o aplicativo não funcionava. E também, agora, presencial, é muito mais fácil, porque a professora passa trabalho, ensina matemática, português. Tinha aluno que não tinha internet nem nada para acompanhar as aulas. Tinha aluno que não tinha celular, não tinha telefone, não tinha nada. E aí a professora pensava que não queria ir para as aulas. Outro ponto levantado recentemente em pesquisa e relacionado à educação no Brasil foi divulgada pelo Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no estado de São Paulo, o SEMESP, que mostra que até 2040 o país pode ter uma carência de mais de 200 mil professores, isso em relação ao que tem atualmente. O apontamento traz que a profissão, que antes era uma das mais buscadas pelos jovens, hoje em dia tem sido pouco procurada. O trabalho também do professor é um trabalho árduo, é um trabalho
de corpo a corpo, é um trabalho que precisa ser direcionado para um quantitativo grande de estudante e tem a responsabilidade nossa também enquanto profissional, porque a gente não se sente à vontade quando a gente vê que um estudante nosso não está aprendendo. Que a gente precisa pensar nas políticas públicas para a gente poder não perder tantos profissionais e tantas pessoas que no passado se diziam querer ser professor e agora estão migrando, né, estão fluindo para outras áreas. Mas eu ainda digo que é uma profissão de excelência. O investimento em ensino de qualidade é importante para ajudar a melhorar a qualificação na mão de obra em nosso país e também a nossa economia. Agora vamos acompanhar as preparações da juventude para a Jornada Mundial, a realidade aguardada ansiosamente por jovens de todo o mundo. São centenas de voluntários que viveram e esperam por este encontro com o Santo Padre, o Papa Francisco. O repórter Alain Ribeiro conta mais detalhes para nós em uma reportagem especial. Vamos conferir. Quando a gente vive uma experiência boa, a gente quer contar para todo mundo. Foi com esse sentimento que a Ana Luísa voltou de uma Jornada Mundial da Juventude. A minha primeira jornada foi em 2011 em Madrid, onde eu fui representando a Arquidiocese de Vitória como grupo de jovens. E lá eu experimentei, vivenciei, fiquei muito cansada, mas foi uma experiência muito gratificante. Lá eu fui como peregrina e vi que tem jovens no mundo todo com o mesmo objetivo que eu, que é experimentar o amor de Deus, vivenciar esse amor de Deus e compartilhar esse amor de Deus. Logo em seguida, voltamos para o Brasil e eu tive mais vontade ainda de levar outros jovens junto comigo para viver essa experiência. E se não bastasse compartilhar, era preciso viver mais fundo essa experiência. E em 2013 foi no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, na qual eu fui e consegui ir como voluntária no setor de comunicação, onde eu pude registrar todos os momentos do Papa Francisco, onde ele estava, eu estava registrando, fotografando e dividindo também com outras pessoas esse trabalho voluntário, que é muito gratificante. Cansativo, correria, foi muito cansativo, muita correria, mas valeu muito a pena. E quem participa de uma JMJ já sabe, mal acabou uma edição e a gente já está pensando na próxima. É uma desculpa que eu tenho para poder viajar e experimentar cada dia, cada momento da jornada, o amor de Deus e o cuidado que Ele tem com a gente. E isso é gratificante e contagiante. A minha vontade é sempre querer participar e divulgar e levar mais gente comigo, mais jovens comigo. E quem vai para Lisboa no próximo ano tem uma missão especial. Até porque quem vai para uma JMJ traz de volta na bagagem muito mais do que recordações. De volta ao Brasil, o desafio é ser multiplicador, fazer da experiência vivida junto ao Santo Padre uma realidade para os jovens que ficaram por aqui. Nós precisamos, desse banho de graças para voltar com entusiasmo, trabalhar na comunhão entre a diversidade juvenis do nosso Brasil, sobre a diversidade das diversas formas de evangelização juvenil. Já o Luciano, desde que conheceu a JMJ em 2005 em Colônia, na Alemanha, abraçou a missão de levar mais jovens para as próximas edições do evento. E quem o convidou para participar pela primeira vez foi justamente um amigo que já havia ido em outras edições. E a partir daquele momento eu decidi que, se Deus me desse vida, saúde e oportunidade, eu gostaria de participar de todas as que viessem a acontecer e também me tornaria um propagador, Assim como esse meu amigo fez a propaganda, aí eu falei, não, tem muitos outros jovens que precisam conhecer esse encontro, E aí se deu dessa forma. Eu fui nesse e depois eu já trabalhava como guia de turismo. Falei, interessante. Aí descobri que poderia fazer formação de grupos e tal. E aí decidi, então, aqui na minha arquidiocese, divulgar de forma bem intensa a Jornada Mundial. Em quase todas as edições, o Luciano levou uma galera para participar da JMJ. O maior grupo foi da edição do Rio de Janeiro, 160 pessoas.
Aquilo que aconteceu comigo lá em 2005, quando foi em 2013, eu acho que isso se transbordou de uma forma maior, porque a gente conseguiu, não só eu, é claro, mas todo um grupo, né, a Pastoral da Juventude envolvida, os Jovens da Renovação, a gente conseguiu fazer um trabalho bem bonito de divulgação da jornada. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. O missionário da Congregação do Verbo Divino, Padre José Weber, completou seus 90 anos de vida, uma história dedicada à música litúrgica e também a muitas ações de evangelização. O repórter Alain Ribeiro nos conta mais sobre esta linda história. O dedilhar harmonioso representa décadas dedicadas à música. Aos 90 anos de idade, Padre José Weber compõe a escola de cantores da Catedral da Sé, mas as primeiras melodias foram aprendidas lá atrás, com o pai, no interior de Santa Catarina. Eu, desde que nasci, meu pai cantava na igreja lá e dirigia o canto e o culto. Desde que nasci, tomei desse mundo da música na liturgia da igreja, né? Depois, então, o meu pai então dirigiu o culto lá na igrejinha onde eu nasci e puxava também a reza naquele tempo. E durante a semana ele reunia a família e ensinava os cantos que ia cantar no próximo domingo. E foi assim ao longo de toda a vida. Depois de ordenado, foi convidado a estudar música sacra em Roma. Em 59, superiores me mandaram estudar música lá em Roma, no Instituto Pontifício de Música Sacra. Lá então eu me formei em canto gregoriano e em composição de música sacra. E logo por aqui no Brasil se espalhou a fama do padre Verbita, que compunha músicas litúrgicas em Roma. A partir daí, surgiu o convite para fazer parte da equipe de música litúrgica da CNBB. A CNBB soube aqui no Brasil que tinha um padre brasileiro lá formado em música em Roma, então foi me procurar lá, perguntando se eu aceitaria ser assessor de música litúrgica da CNBB. Como assessor da CNBB, Padre Weber teve a missão de percorrer o Brasil. Eu fui então assessor da CNBB durante 16 anos, né? A gente percorria todo o Brasil dando curso de canto pastoral em todas as capitais e as cidades principais, divulgando um novo repertório de música para a liturgia. Fizemos também as músicas para laudes e vésperas dos domingos e as festas principais. Ao longo de sua vida, Padre José Weber fez inúmeras músicas que hoje fazem parte da nossa liturgia e são cantadas nas comunidades em todo o Brasil. E suas composições se resumem a cantar a essência da Palavra de Deus unida à liturgia. São tantas, mas aquelas mais famosas são aquela Prova de Amor Maior Não Há, que todo mundo canta, até os índios lá da Amazônia cantam isso aí também. Eu fiz para a primeira campanha da fraternidade que teve música, foi em 1969, né? Outra que também é muito conhecida, Eu Vim Para Que Todos Tenham Vida. Outro ainda, Assim Eu Quero. São todas músicas baseadas na palavra de Deus da Bíblia, né? Ou senão da própria liturgia, né? E tanta experiência com a música litúrgica acaba sendo inspiração para os mais novos. Poder escutar a música dele com qualidade, com coro, do jeitinho que ele compôs, esse era o nosso grande objetivo nessa ação.
Jesus cantava com seus apóstolos, né? Cantava com seus discípulos e cantava salmos, do jeitinho que a gente está fazendo aqui de novo, né? Para que o povo também possa se unir, né? Essa tradição hermenêutica, dessa tradição teológica e musical que nós temos. E Delfim, para você, enquanto músico, maestro, tá trabalhando ao lado do padre que tem uma história assim longa em relação à música na liturgia no Brasil, qual que é o sentimento? Olha, eu confesso para você que mesmo tendo um doutorado em música, trabalhar com Weber é um privilégio enorme e um grande aprendizado, porque todos os dias ele me ensina uma coisa nova, um olhar diferenciado para a palavra de Deus com música. E essa acho que é o grande legado que o Padre Weber fez e construiu em toda a sua vida, e hoje recebe os louros dessa contribuição de fazer um casamento perfeito entre a música e a liturgia, entre o texto sacro e as melodias, as harmonias, né? Então, a palavra de Deus cantada tem uma força enorme, né? E na liturgia isso se dá de uma maneira ainda mais significativa. Trabalhar com ele tem sido assim um grande aprendizado, e para mim é uma grande honra poder estar ao lado desse homem que eu admiro como músico e como sacerdote. Mudando de assunto, pesquisadores da UFG desenvolveram um tratamento fototérmico a partir de nanopartículas magnéticas para tratar o câncer canino. O estudo é um avanço para o tratamento de câncer para cães e humanos. Alex Rodrigues conta detalhes para nós. A pesquisa que busca encontrar um novo tratamento contra o câncer está sendo desenvolvida no Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, em Goiás. Financiada pela FAPEG, a ideia inicial partiu do professor Andres Figueroa Bazuques e já vem sendo desenvolvida há alguns anos, agora sob orientação da professora e pesquisadora Marina Pacheco. Em 2019, nós começamos os tratamentos em cadelas depois de testar e verificar que realmente essa nanopartícula não iria trazer consequências negativas para os animais. E essas cadelas eram cadelas atendidas no hospital veterinário, na rotina, que já tinham câncer de mama, e o proprietário autorizava participar da pesquisa. Então, 2019 e 2020, nós fizemos o tratamento experimental com essas cadelas, num total de 9 cadelas para esse estudo. Carla Marti Casteló, Leine Oliveira e Mara Thaís de Carvalho são doutorandas em ciência animal e diariamente desenvolvem a pesquisa, analisando o resultado de cada um dos exames e procedimentos feitos com as cadelas. O estudo, que vem sendo realizado com animais e que já passou por camundongos e agora acontece também com cadelas, analisa especificamente o câncer de mama desses animais. E vamos conferir um pouco desses resultados de análises que já estão sendo feitas. Esse trabalho, ele tem várias análises, né? Dentre essas análises, a avaliação histológica do tecido ela é muito importante. Primeiro, para a gente confirmar qual é o tipo de câncer, e segundo, para saber qual foi o efeito do tratamento. Então, aqui a gente tem um caso de uma cadela que foi tratada e a gente está vendo uma área nessa lâmina de células que ainda estão bem organizadas, com pouco efeito do tratamento, que um dos efeitos que a gente espera no tumor é a morte das células. Então, a gente percebe aqui que essas células estão mais viáveis, mas tem regiões em que a gente já começa a perceber que o tecido fica todo desestruturado, e isso é um resultado importante, porque indica que o tratamento está fazendo o efeito que a gente esperava, que é justamente provocar a morte das células desse tumor. O objetivo final da pesquisa é auxiliar seres humanos no tratamento contra o câncer de mama. Tudo ainda está em período de teste, ou seja, o tratamento não foi disponibilizado por enquanto, apesar dos resultados serem positivos até aqui. Mas já é possível precisar o que falta para que a novidade chegue até as pessoas que lutam contra a doença. Realmente é algo que a gente espera, né? Já era algo pensado pelo professor Andres quando ele iniciou esses estudos. Depois a gente fez a parceria e também entendemos que isso é importante pelo número de casos de câncer de mama em mulheres, né? E o quanto o câncer evolui para metástase e mortalidade ainda alta em mulheres.
Mas, para que a gente consiga chegar a esse ponto, a gente ainda precisa ter mais resultados, com um número maior de animais, ter aprovação de órgãos específicos ligados à saúde, para que esses estudos evoluam para estudos clínicos com pouco número de pessoas primeiro, né, para realmente a gente perceber se vai ter efeito positivo ou não, para depois evoluir para um maior número de pessoas. Deixar uma contribuição que ajudará pessoas a terem uma qualidade de vida melhor. Esse é o sentimento de quem trabalha diariamente em cima dessa pesquisa com os animais. Eu enxergo que as pesquisas para descobrir o tratamento do câncer e melhorar a qualidade de vida das pacientes com câncer têm evoluído muito, né? Para mim é uma satisfação e é muito gratificante a gente poder ter obtido resultados positivos desse estudo e perceber que existe uma chance de que os pacientes possam ter mais uma opção de tratamento, né? Não vai ser a única e não vai ser o tratamento que vai gerar a cura, mas é mais uma opção de tratamento para gerar bem-estar, para gerar qualidade de vida quando o paciente está nessa situação tão difícil. E olha só, os casos judiciais que envolvem direito da família podem ser muito conflituosos, por isso, uma boa orientação pode fazer toda a diferença. O repórter Tarek Cardoso foi conhecer o trabalho de uma advogada que utiliza as redes sociais para tirar dúvidas e orientar as pessoas sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Vi que a senhora tem um bom humor, assim, um pouco invejável para discutir as questões familiares lá no Instagram. Queria que a senhora partilhasse com a gente como é que surgiu. A senhora sempre foi muito brincalhona ou isso surgiu para a internet? E como é que a senhora uniu essas duas coisas, né? O seu trabalho como advogada e também esse bom humor para tratar desses assuntos que às vezes são delicados, né? Bom, primeiramente, muito obrigada, né? É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, né? Me senti lisonjeada. E, na verdade, o que eu não é nem tanto um bom humor que eu acho que eu falo lá, eu falo a verdade, né? É a verdade, as coisas que a verdade que muita gente não diz. Então, aquilo é levado mais ou menos com um bom humor. Eu falo num arzinho de sorriso, mas é a verdade, né? Uma verdade que muitos não falam. Então, as pessoas acabam achando engraçado, mas eu acho que é a verdade dita ali que as pessoas acabam se chocando mais, né? Minha sinceridade ali que elas acabam se chocando mais. Isso que eu acho que que as pessoas, né, às vezes, espera qualquer resposta ali numa pergunta ali, qualquer coisa, menos aquilo que eu vou falar, que é a verdade, que é o que 99% das pessoas falam e às vezes não tem coragem de dizer. E eu acho que é essa a identificação que acontece. Isso é muito legal, né? Muitos advogados estão usando essa estratégia, principalmente nessas questões trabalhistas, familiares. Eu queria que a senhora explicasse, né? Porque a gente muitas vezes não tem acesso, não temos costume de ler as leis que são, né, publicadas, as novas regras. E aí quando a senhora traz isso de uma forma divertida, descontraída na internet, muitas pessoas acabam tendo acesso. Qual é o retorno que a senhora tem recebido desse trabalho que a senhora está prestando? Olha, o retorno é maravilhoso, profissionalmente falando, né? Minha advocacia, assim, aumentou 300%, é muito bom e, além de tudo, a gente está fazendo um serviço mesmo, né? Porque, às vezes, próprios advogados que não são da própria área do direito de família tem dúvidas. Imagina uma pessoa que não é do direito, né? Então, eu acho que isso são coisas básicas que a pessoa precisa saber para até evitar um processo lá na frente. Então, é uma área, assim, muito boa para ser explorada. Para advogados, eu sempre falo no meu Instagram, quem não tá, comece, porque tem espaço para todo mundo e a partir do momento que você está ajudando, se dispondo a ajudar ali, tudo volta para você e eu sou a prova disso. Profissionalmente falando, foi, assim, maravilhoso. A movimentação em torno da campanha da fraternidade já está acontecendo. Logo depois do lançamento do tema, muitas atividades passam a ser realizadas. Uma delas é o Seminário Nacional da Campanha da Fraternidade 2023. O Tarek Cardoso fala mais desse assunto. Vamos conferir. Você já deve ter acompanhado nos noticiários as muitas denúncias sobre a fome em nosso país. Ela tem aumentado. E a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, refletindo sobre esta situação, propôs para que no ano de 2023 a campanha da fraternidade trate justamente sobre este assunto, fraternidade e fome. E nos preparativos, algumas ações já estão sendo realizadas. Hoje o Padre Jean vai explicar para a gente, contar um pouco sobre o seminário que está acontecendo nesta semana, falando sobre os preparativos para esta campanha.
Olá, Padre Jean, boa tarde para o senhor. Muito obrigado por conversar conosco. Queria que o senhor já adiantasse para a gente, né? Contasse um pouquinho por que, antes da gente adentrar neste seminário que vocês estão realizando, por que a CNBB decidiu falar sobre este assunto na campanha da Fraternidade 2023? É a terceira vez que a CNBB propõe a fome como tema da campanha da Fraternidade. Ela já o fez em 1975, em 1985 e agora, pela terceira vez, propõe esse tema para 2023. A razão é aquilo que você apresentou. São o grande número de irmãos e irmãs nossas que ainda passam fome no Brasil. Um país cristão, um país considerado celeiro do mundo, um país que alimenta o mundo inteiro, mas não alimenta os seus filhos e filhas. Por isso a CNBB, na proposta da campanha da Fraternidade, que é uma proposta de conversão pessoal, conversão comunitária e conversão social no tempo da Quaresma, propõe outra vez o tema da fome para ser refletido e para ser convertido na Quaresma de 2023. E padre, aproveitando, né, este tempo de reflexão, vocês já estão se preparando para a campanha da Fraternidade 2023 e iniciaram nesta semana um seminário falando sobre este assunto. Para quem ele é destinado, como que as pessoas podem acompanhar, né? Já começou ontem à noite, mas ainda quem não acompanhou o evento ontem à noite, dá tempo ainda de participar, né? Sim. A campanha da Fraternidade, ao que as pessoas não percebem, ela começa muito antes da Quaresma. Os nossos bispos já definiram esse tema no ano passado. Ele não foi definido agora. No ano passado, eles já definiram, em 2021, que a campanha da Fraternidade de 2023 seria sobre a fome. Em março deste ano, nós realizamos o primeiro seminário para tomar pé da situação da fome no nosso país. A partir daí, começou-se a elaborar o texto base da campanha, lançaram-se os editais para a identidade visual, a letra do hino e, finalmente, a música do hino da campanha da Fraternidade. E nós estamos agora com o texto base recém-lançado pelas edições CNBB e com as outras peças, mais de uma dezena de peças da campanha, sendo em breve publicadas também. O seminário que nós estamos realizando essa semana tem a intenção de tornar pública a reflexão que nós fizemos em todo esse tempo. Padre, queria que o senhor deixasse o convite para o pessoal de casa que está nos acompanhando, né? Desde já estar em oração, em ação, prestando atenção na campanha da Fraternidade 2023. Isso é o mais importante, né? Com certeza. O seminário quer nos preparar para esse grande momento que nós experimentamos no Brasil. Na apresentação do texto base, os nossos disseram que a campanha da Fraternidade é o nosso jeito brasileiro de viver a conversão quaresmal. Por isso, nada melhor do que a gente já começar a se preparar, estudando, olhando ao nosso redor. Há muita gente, mais de 33 milhões de brasileiros passando fome hoje. É mais de 15% da população. No próximo bloco, vamos ver uma reportagem especial do padre João Bosco. Ele visitou uma família de carreiros da cidade de Cromínia, em Goiás. Eu volto já. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar.
Como todos vocês sabem, a Festa do Divino Pai Eterno recebe todos os anos muitas pessoas que chegam até Trindade de diversas formas. É uma tradição a peregrinação com carros de boi. Um momento bonito e de muita fé e devoção. São famílias inteiras que se preparam o ano todo para vir até o santuário agradecer as diversas graças recebidas. O padre João Bosco de Deus esteve lá em Cromínia, uma cidade que fica a 85 quilômetros de Trindade, para visitar e conhecer a história de uma família que tem essa tradição. Vamos conferir uma reportagem especial. Olá, filhos amados do Pai Eterno! Hoje nós iremos aqui, saindo da Igreja Matriz do Divino Pai Eterno, ao encontro dos romeiros, aqueles que vêm da romaria, que vêm na igreja, que vêm no santuário. Hoje é dia de conhecer um pouco mais disso tudo, da realidade da vida dos devotos e filhos do Divino Pai Eterno. Hoje nós vamos em Cromínia, na casa de um casal muito amigo nosso, o seu Ademar e a dona Cira. Vamos conhecer essa família? Devotos do Pai Eterno, carreiros do Divino Pai Eterno. Espere a gente, estamos chegando lá. Rapaz, nós chegamos na Cromínia! Aê! Saímos da Terra Santa para, junto com o povo abençoado de Cromínia aqui, os carreiros do Pai Eterno, entrar nessa casa e saber um pouquinho da vida deles, como é que é o dia a dia do carreiro, como é que a família caminha durante o ano. E estamos chegando aqui na casa do seu Ademar e da dona Cira. Boa tarde, gente! Vocês estão bom? Bom dia, que aí não almoçamos ainda, né? Então, sua bênção, padre. Deus abençoe, tá bom, Cira? É muito grande receber o senhor. Graças a Deus, tudo bem demais. Seu Demar, tá bom? Bom, senhor. Firme? Tá bom? Bom. Graças a Deus. Prazer em receber o senhor aqui. Muito obrigado, seu Demar. Coisa boa. Chegando aqui agora em Cromínia para conhecer um pouquinho da realidade do dia a dia de vocês. Vocês saem todo ano, pegam o carro de boi, junto com o macarrão pessoal e vai para Trindade. Agora nós saímos de Trindade até na casa do senhor. É bem-vindo ou não, senhor? Nada mais que justo, né? É muito bem-vindo. Graças a Deus. Vamos conversar um pouquinho agorinha, conhecer um pouquinho da realidade do senhor. Vamos daqui a pouco ver como é que o gado tá, se tá preso, se tá solto. E depois vamos passar um momento aqui de bate-papo. Pode ser? Pode ou não? Pode ser? Graças a Deus. E a TV Pai Eterno é aqui, ó. Sai lá de Trindade para no dia a dia visitar o romeiro, o devoto do Divino Pai Eterno. A gente vai acompanhar. Nosso programa Boa Noite, Meu Pai Especial vai ser super especial aqui na casa desse casal, devoto do Pai Eterno, filhos amados do Divino Pai Eterno. Mais que especial. Vamos pra dentro, vamos pra dentro. Vamos chegar, padre, vamos chegar. O programa Boa Noite, Meu Pai está aqui na casa deste casal abençoado, devoto do Pai Eterno, aqui nessa cidade bonita de Cromínia, região Maripotaba, cidades abençoadas do Pai Eterno. O povo aqui ao redor vai tudo para casa do Pai. E hoje a gente resolveu visitar uma família aqui que está sempre em Trindade conosco, a dona Cira e o senhor Ademar. Que alegria estar na casa dos senhores, viu? Muito obrigado por receber a TV Pai Eterno aqui, viu, Cira? A gente que agradece, padre. É um prazer muito grande pra gente, né? É uma dádiva de Deus, né? Recebê-los. É um presente. Obrigado, viu? É um presente. Dona Cira, quanto tempo vocês estão aqui nessa fazenda, nessa região? Nós estamos aqui há 22 anos. Já são casados há quanto tempo? Há 44. 44 anos. 44. E 22 anos nessa casa aqui? Nessa casa aqui. Com tanta fartura de água, com tanta coisa bonita aqui? Isso. Graças a Deus. E do Pai Eterno, há quanto tempo a senhora devolve? Nossa, desde que eu entendo por gente. Desde que é menino? Desde que nasceu? Desde que nasci. Desde que nasceu. É, assim, meu pai e minha mãe, né, eram muito devotos. Eu tenho uma devoção muito grande, sou muito devoto. Graças a Deus. Muito. Graças e muito abençoado. E sempre que pode, está lá em Trindade. Sempre que pode, a gente está lá, né, padre? É? A senhora já tem imagem do Divino Pai Eterno? Tenho, padre. E se a gente der uma outra bonita ao senhor de presente, você aceita ou não? Nossa, e como? Mesmo? Pra mim, quem não quer uma imagem do Pai Eterno? Quem não quer um presente do Divino Pai Eterno? Nossa, não acredito. Quem não quer receber em casa? Então eu vou agora aqui, em nome da nossa produção, em nome da produção, trazer para a senhora aqui, ó, essa imagem do Divino Pai Eterno, que é um presente da
Associação Filhos do Pai Eterno. Nossa, para a padre. senhora e para o seu Demar. Que bom. Se o senhor não quiser, eu levo de volta. Ah, tá. Hã? Não, padre, não. Essa é minha. Vamos chegar essa cola pra cá para não atrapalhar. É minha, Demar. Ah, aqui, ó. Olha o presente bonito que eles estão recebendo em casa. Olha aqui. Lindo, Tá indo pro senhor e pra dona Cira, seu Demar. Olha que benção. O senhor é nascido aqui mesmo, nessa região? Não, é no município de Maripotaba. Maripotaba, aqui pertinho. É pertinho. Pertinho. Depois o senhor veio pra cá, É, casou com a Cira. Quantos anos vocês são casados mesmo? 44. 44 anos. E aqui criou a família, os filhos, netos, tudo aqui. Tudo, graças a Deus. Tem. Há quantos anos o senhor é devoto ao Pai Eterno? Desde menino? Desde pequeno, né? Desde criança. Graças a Deus. Minha mãe era muito, meu pai sempre ia de carro de boi. Ia né? de carro de boi. Seus pais já iam para terminar de carro de boi? Carro de boi. Da região de Maripotaba? Não, é. Maripotaba. Maripotaba. Qual o nome do pai do senhor? João Pires Duarte. João Pires e a dona? Dinorá Pires de Dinorá. Já foi pro céu? Graças a Deus. Agora são romeiros lá no céu. São Romero lá no céu. E o senhor, com a família, com a dona Cira, são romeiros aqui nessa terra. Nessa terra. Com o Totó é o filho do casal que não está aqui hoje também, é carreiro, está trabalhando aí no meio do mato, mas também vai com vocês todo ano. Todo ano mesmo. Eu agradeço muito a presença do senhor lá no Pai Eterno e a gente veio aqui conhecer no dia a dia. No dia a dia do senhor aqui, no dia a dia do trabalho, da vida. Vocês mexem com o quê? Trabalham com leite? O que é? Tira um leitinho, né? E agora estão plantando soja, né? Ah, estão plantando soja também. É. Coisa boa, hein? Coisa boa, bênção de Deus. Tem muita água aqui. O senhor já teve peixe? Tem peixe por aqui? Tem um peixe que paga aqui perto? É, tem um peixe paga aqui, mas tem muito peixe aqui. Muito peixe, graças a Deus. E agora a gente vai sair daqui para conversar um pouquinho também com os outros amigos que estão aqui também. Tem muitos carreiros. Aqui chamaram, o casal chamou um casal de amigos, chamou outros carreiros. E eu vou conversar com eles, vamos visitar os carros. O boi do senhor, eu vi aqui chegando que tá solto ali no pasto. Tá solto. Durante o ano ele fica solto. É, tem 10 meses, 11 meses já. Só esperando. É, só esperando. O senhor fez um churrasco do boi? Não, não pode, não. Ué. Não pode? Não, o boi, aqui até o boi é guardado, é consagrado para a festa do Pai Eterno. Não vira churrasco, não? Não, vira não. Coisa boa. Então vamos sair daqui e vamos andar, caminhar, ver os bois, ver um pouquinho do carro e conversar com os outros carreiros também que estão aqui nesta tarde de hoje, nessa manhã de hoje. Que estão aqui nesta manhã de hoje. É bênção do Pai Eterno, é bênção de Deus. Já cumpri minha promessa. Não tem esse canto bonito? Cumpri promessa com esse povo aqui, olha. Esse povo aqui é carreiro, sai de longe, não tem negócio de sol, nem de chuva, nem de poeira, nada que atrapalhe, né, seu Demar? Não, não atrapalha não. A fé é maior? Fé é maior. A fé é muito maior. Muito maior. No Divino Pai Eterno. Seja no sol, seja na poeira. Poeira nós vamos. Vamos, se Deus quiser. E vamos junto! Vamos caminhando para a casa do Pai Eterno. Já cumpri minha promessa na maior da devoção. Sou romeiro que caminha, sou devoto do Senhor, caminhando pra terra santa, velha trindade da fé e do amor. Agora sim, estamos aqui no curral, aqui na fazenda do seu Aldemar, da dona Cira, com os amigos, os parentes, que também são carreiros aqui da região de Clomínia. E aqui a gente tem o Marcelo. O Marcelo a gente chama de Macarrão. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Padre Bosco. Tudo bom, Marcelo? Graças a Deus. Coisa muito bem. Boa, Marcelo. Você está com a camisa da comitiva aqui, Carreiro do Pai Eterno. Você também é carreiro, Marcelo? Graças a Deus. Na verdade, Marcelo, eu estou sabendo que você é quem puxou de novo essa nova etapa de carro de boi para eternidade, é verdade? É verdade, a nossa família, né, eu fui o primeiro que começou, tem 16 anos, porque meu avô ia, aí ele parou de ir, e aí depois eu recomecei, 16 anos já, indo para a Trindade de carro de boi. Você reiniciou essa caminhada? Reiniciei a caminhada aí rumo ao Pai Eterno. Coisa... Sempre fui devoto, né, mas não ia de carro de boi, e aí eu resolvi que a gente deveria recomeçar essa jornada.
Aqui do seu lado está o Alvacir, seu pai? Aqui do meu lado está o Alvacir, que é meu pai, né? Que também acompanha a gente todos os anos aí, junto à Romaria para Trindade. Passa o microfone, seu Alvacir. Seu Alvacir, o senhor está bem? Tudo bem, pai. Graças a Deus. O senhor estava dizendo que o senhor com o seu pai, há muitos anos atrás, ia para Trindade, carro de boi. Há mais de 60 anos a gente ia. Aí, por um motivo ou outro, meu pai mudou para a cidade, aí largou de ir, né? Largou. Aí a gente ficou aí gelado. Continuou indo para Trindade, só que não de carro de boi. Todo ano, mas... De caminhão, de carro. De automóvel, né? Sempre participando todo ano, que a minha esposa é muito religiosa, né? Então ela sempre pedia que a gente fosse. E a gente continuou indo. Até que surgiu essa oportunidade nova aí de carro de boi, que o Marcelo... esse negócio de família é coisa interessante, né, pai? Certo. Tá no sangue. Tá no sangue. Marcelo despertou isso nele e ele começou aí e a gente passou a gostar novamente e graças a Deus voltou de novo. Abençoado pelo Pai Eterno, a gente continua indo, sempre tendo bom resultado, porque nunca aconteceu nada com a gente, nem com a nossa comitiva, que ela é bastante grande. O senhor está emocionado, o senhor gosta de carro de boi? Demais. Eu fui nascido, meu pai possuía 2 carros de boi. A gente mexia com lavoura, tudo arada com boi e os mantimentos tudo puxado no carro, né? Então quer dizer que a raiz minha, a respeito de transporte, foi com carro de boi. Amém, amém. Marcelo, pega esse microfone. Que história foi essa de há 16 anos atrás, você ia recomeçar? Começou com um desfile que teve em 2005, em Goiânia. O Iris era prefeito lá e ele convidou a gente, e eu tinha um caminhãozinho em gaiola, fui levar os meninos de Cromínia que iam de carro de boi. E no ano seguinte eu já comprei o carro e a boiada para poder ir. Então assim, foi uma paixão que não tem fim. No primeiro ano você foi sozinho? Não. Foi companheirada, mas foi um carro só? Não, a gente já tinha mais companheiros de Cromínia que ia. 2 deles já estão falecidos, né? Que é o Milton Chaveiro e o Zé Eurípides, mas ia mais gente. Começaram com o Laerte de Morrinhos, que é o pioneiro da nossa região aqui. O Laerte já tem 27 anos que ele vai de carro de boi. Já começou. Então a gente passa a acompanhar a nossa comitiva. Quando chega em Trindade, a gente chega em torno de 15, 16 carros. Coisa boa, coisa boa. Marcelo, e depois vocês foram fazendo história de tal modo que mais pessoas chegaram. Eu vou conversar agora com o César. O César que está aqui do nosso lado. O César é o pai desse rapaz bacana aqui, do Carlos Henrique. Tudo bem, César? Tudo bem, padre. César, bom dia, né? Você tem história de família carreira ou não? Não, tem não, padre. Nós sempre fomos devotos, né, do Pai Eterno. Minha mãe muito religiosa e sempre ia para Trindade, né? Desde quando eu me entendo por gente, eu sempre vou, né? Hoje sou até morador de Trindade. Morador de Trindade. Aí depois de um certo momento, vocês viram os primos aí, da sua esposa, a família de Carboi, você falou, vou começar também. Isso, eles sempre assim, eles iam e ficavam na casa da minha sogra, né? Então assim que eu conheci a Margarida, eles ficavam lá na minha sogra e a gente vendo aquela tradição e vendo tão bonito, né? E uma fé, né? Uma fé grande, e tem 5 anos que nós começamos a acompanhar eles nessa comitiva, né? Nessa comitiva. E, como se diz, cada dia mais apaixonado pelo carro de boi, pelos boi e pela caminhada. Muito gratificante, porque o Pai Eterno, ele derrama as bênçãos na vida da gente. Eu lembro bem, César, uns anos atrás, você mesmo comprou boi, cuidando de boi, então se tornou um carreiro. Tornei um carreiro, sim. Comprou boi e a gente, junto com a Ademar aqui, né? Então a gente coloca os boi aqui e nós saímos daqui, da casa dele, todo ano, daqui em rumo à terra do Pai Eterno. E esse menino seu também já é carreirinho? Esse aqui, o Carlos Alberto, desde da barriga da mãe dele, ele acompanha, né? A comitiva nossa, sai daqui e vai até lá. Hoje ele já vai em cima de cavalo, tentando tocar boi. Creio que o ano que vem ele já está indo tocando boi já. É isso aí a história dos carreiros, gente. Esses são devotos do Pai Eterno. Essa é a história do dia a dia e do resgate desse trabalho bonito, dessa caminhada
rumo à Trindade. Vocês viram aí que durante um tempo os devotos pararam de carro de boi, foram de caminhão, carro próprio. Depois de um certo tempo para cá, muita gente, netos, filhos, amigos, voltaram porque é realmente uma coisa muito bonita, apaixonante. Ir à Trindade, levar a sua vida as promessas ao Pai Eterno, seja de carro de boi e cavalo, é o povo goiano que marcha até a Terra Santa. E agora a gente vai dar umas piadinhas. Como é que é o carro de boi? Você que não conhece um carro de boi aí do outro lado do Brasil inteiro está assistindo agora o programa. Então vamos ver o que é um carro de boi, o que é o boi, filmar e mostrar para você. E agora a gente veio ver o que é um carro de boi, mesmo aqui guardado no dia a dia, porque não é usado. Mas Marcelo, me diga aqui, esse carro de boi é esse que vocês vão para a Trindade, é um deles? Esse é um dos carros que a gente vai. Esse é do meu tio Ademar, né, e do Totó. O meu tá guardado lá em casa e dos outros companheiros tudo guardado. Fica guardado durante o ano. De vez em quando a gente faz um carretinho aí para treinar os bois, puxa uma lenha, vai em alguma festa, né, que tem nas cidades vizinhas aqui, mas no mais eles ficam só guardados. E depois explica pra gente então como é que é, que esse carro vai pra Trindade, como é que ele vai? Olha, aqui a gente tem essa esteira, né, a gente coloca uma torda, coloca uns couros por cima, dentro dele vai todo o mantimento que a gente vai pra Trindade, que a gente usa no caminho, vai a cozinha, vai tudo aqui dentro. Vai colchão, vai tudo aí dentro. Tudo que a gente passar precisa. uma estrada, senta aí e vai também. Vai. O colchão abre aí, os meninos vão deitar, dormem. Menino entrou dentro de carro de boi e dorme na hora. Quantos bois gastam para puxar um carro desse? 8 bois, 10 bois. Tem pessoas que vão até com mais, mas o normal é de 8 a 10. E vai bem? Vai tranquilo, Quantos vai quilômetros sem fazer daqui pra Trindade? Cromínia Trindade são 84 quilômetros. Quantos dias? Nós gastamos 5 dias para ir. 5 dias. 84 quilômetros, 5 dias na estrada rumo ao Pai Eterno. Então essa foi um pouco da história aqui do povo de Cromínia, dos carreiros do Pai Eterno, devotos do Pai Eterno, aqui da região de Cromínia, Pontalina, povo bom, hein, Marcelo? Parabéns. Obrigado, padre. Graças a Deus, a gente tenta ser pessoas de bem. Encerrando nossa matéria aqui na casa da Dona Cira, do seu Ademar, nós agradecemos vocês por ter aceito a gente entrar nessa casa. A gente que agradece, padre, né? Foi um imenso prazer recebê-los. Amém. Muito obrigado, seu Ademar. Obrigado, senhor, por vindo aqui nos prestigiar com esse evento. Amém, amém. É bênção do Pai Eterno. A gente não pode encerrar de outro jeito, né? Encerrar no melhor estilo. Olha aqui, o almoço já está pronto. Um almoço delicioso. É bênção do Pai Eterno. Abençoai, Pai, nosso alimento que vamos tomar graças à vossa bondade e ao trabalho de tantos. Obrigado às meninas que fizeram o almoço para nós e a você também, devoto, filho, filha amada do Divino Pai Eterno. Torne-se sempre um membro desta família de amor. Que o Pai te abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Viva o Divino Pai Eterno! O programa Primeiro Plano de hoje chega ao fim. Eu espero que você tenha gostado da edição. Uma ótima noite e até breve.